Bom, o que protege é o tema que eu venho abordando desde a primeira parte desses vídeos, porque é o que tem me chamado a atenção, né? Esse é o tema, né, que eu venho abordando. Porém, eu quero aqui agora ler com vocês, como eu falei no vídeo anterior, Atos 17, né, que vai falar de Paulo em Tessalônica e em Bereia. E se você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura, para você ver que não sou eu que falo contra estas heresias, contra esse ensino de demônios que muitos têm ensinado nessas denominações que se dizem igrejas, que se dizem templos de Deus. E infelizmente são sinagogas de Satanás, que ensinam pessoas levarem objetos para a sua casa, a fim de aquelas pessoas se sentirem protegidas por olhar para um pão atrás da porta, depender de uma rosa ungida, uma fita, como eu bem coloquei nos vídeos anteriores. Então, aqui nessa passagem, em Atos, vai esclarecer, né, essa ideia ao qual eu quero passar para você, de que esses homens estão enganando. Vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui em Atos. Atos 17. Diz assim, ó: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. 3 sábados faz lembrar 3 semanas, né? Por 3 semanas Paulo ficou ali nas sinagogas dos judeus disputando sobre as Escrituras, né? Discutindo a palavra do Senhor. E o que eles discutiam? No versículo 3 fala aqui, ó: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, porque até então os judeus não criam que Jesus, o Messias, já veio e padeceu, morreu e ressuscitou, né? Então Paulo estava lendo para eles essa escritura, essa parte que fala de que Jesus, ele veio, padeceu, ressuscitou e morreu, né? E ele continua assim: e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns dos homens perversos, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Olha só o que eles falavam: estes que vêm têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Aqui dá para nós entender, até aqui, né, que nesse início, desde o capítulo, vemos que o apóstolo Paulo vai ter com os judeus em uma de suas sinagogas, e ali, como diz as Escrituras,
fica 3 semanas demonstrando que o que diz a respeito de Cristo é fato, que ele havia de padecer, de ressuscitar dentre os mortos. Porém, os judeus não creram. Alguns creram, como diz a palavra. Alguns não, muitos creram, né? Como diz a palavra. Entre eles gregos, mulheres, muitos creram. Mas, como a gente sabe que no meio dos judeus havia aqueles que eram desobedientes à palavra, até mesmo da lei que eles seguiam, alvoroçaram o povo para que impedissem desses apóstolos, desses homens de Deus, pregar o evangelho genuíno, né? E ali eles levaram para os magistrados da cidade e até mesmo falou contra eles, dizendo que eles estavam proclamando, anunciando um outro rei, porque naquela época era o rei daquele lugar era o César, né? Que era o imperador. E no versículo 8 ele diz assim: e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, Paulo e Silas foram até a sinagoga dos judeus em Tessalônica para anunciar o evangelho, e também foram na sinagoga dos judeus lá em Bereia para também anunciar o evangelho, que era essa a missão de Paulo aqui nessa terra, que também é a sua, que também é a minha missão, anunciar o evangelho genuíno, o verdadeiro, né? E no versículo 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olha que maravilha. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ponto. É aqui que eu quero falar para você, amado ouvinte, que me ouve, que olha a importância de você, eu, examinar a cada dia as Escrituras. Porque olha o que os bereanos fizeram aqui. Olha aí, leia aí na sua Bíblia. Eles examinaram as Escrituras para ver o que os apóstolos estavam dizendo, se era de fato assim. Se verdadeiramente o que eles anunciavam, o que eles pregavam, era de fato verdade. Os bereanos tinham como costume, por eles serem nobres também, de examinar as Escrituras, de ver se de fato é verdade o que está sendo pregado. E é nisso que eu quero despertar você, amado, para que você não venha praticar essas heresias que esses homens têm ensinado a você fazer. Olha lá. Eles examinaram, eles receberam a palavra, a Bíblia fala, e examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. É o que é o que eu tenho que fazer. Porque nós não podemos ficar comendo na mão desses homens. Essas comidas podres que eles têm oferecido, que você tem visto na televisão, que você, se você é de alguma denominação, essas denominações grandes aí que você conhece, que são rivais uma da outra, quanto mais pessoas frequentando essas denominações, para eles melhor, porque aumenta o dízimo, aumenta o valor financeiro, eles ganham mais. Tudo movido por dinheiro. O Deus deles são Mamon, o Deus do dinheiro. Nunca foi Deus, nunca foi o Salvador. Por quê? Porque eles são falsos e ensinam também o povo a ser falso, a ser mentiroso, a serem materialistas.